Oi, tudo bem? Decidimos mudar um pouco o nosso ambiente hoje para ficar algo mais interessante aí para vocês. Estamos aqui no nosso prédio e-business em Águas Claras para mostrar um pouquinho, ficar do lado da estação aqui de Águas Claras. E o tema de hoje vai ser a reforma da mamãe, ou mom makeover, o termo em inglês, que é muito apropriado aí. Vocês ficam na dúvida com relação a quais cirurgias posso fazer, quanto tempo fazer depois da gravidez. Então vem com a gente e assiste mais um vídeo. Então vamos lá. O tema de hoje então, cirurgia plástica pós-gestacional. A gente precisa primeiro entender quais são as mudanças que ocorrem no organismo da mulher durante a gestação. Então, eu sei que existe uma certa ansiedade, vem pacientes aqui para mim com um mês depois, com o bebê no colo ainda, já querendo planejar e fazer sua cirurgia plástica. Mas, antigamente ainda tinham pacientes que faziam durante a gestação, na hora que ia fazer a cesárea ali, no momento do parto, já queria fazer sua cirurgia plástica, já levava o cirurgião plástico para dentro do centro cirúrgico no momento da cesárea. Só que o risco dessas cirurgias no mesmo instante ali, eles aumentam muito. Por quê? Porque a gestante, ela está com uma anemia por causa da gestação, uma anemia que a gente chama de dilucional, porque você, durante a gestação, você retém muito líquido e esse sangue fica um pouco diluído, então você tem uma anemia normal. Fora isso, você ainda tem que suprir ferro, você tem que suprir nutrientes para o bebê, então você literalmente está um pouquinho mais debilitada nesse período gestacional. Imagina eu pegar você numa situação dessa e ainda submeter a outra cirurgia, agredir mais o seu organismo. Não à toa é indicado e é recomendado que as pacientes façam um parto natural ou parto normal para justamente evitar o trauma da própria cesárea, porque tem risco de complicações maternas maiores quando comparado com parto natural ou parto normal, como queira chamar. Então, não é recomendado fazer cirurgias nesse momento perto do seu parto, perto do término da sua gestação. Após isso, seu organismo vai se recuperar, vai se readaptar agora para suprir as necessidades do seu bebê. Então, durante o período de gestação, de amamentação, por isso que a gente recomenda amamentar até 2 anos, você perde até peso amamentando o seu filho. Então, o seu organismo, aquela diástase, aquele músculo aberto, você vai fortalecendo aquela musculatura, a sua diástase vai fechando, a sua pele que estava muito esticada, ela vai retraindo um pouquinho, a sua mama vai estar hipertrofiada, vai estar produzindo leite, e essa produção de leite vai consumir nutrientes do seu organismo, então você vai perder peso nesse período de amamentação e vai voltando àquele estado pré-gestacional. Quanto tempo demora isso? Vamos lá, vamos direto ao assunto então. Isso é variável. Se é recomendado que você amamente o seu filho durante 2 anos, é óbvio que qualquer cirurgia na mama ou qualquer cirurgia no seu organismo, a gente precisa adequar esse período de amamentação. Ah, mas eu não consegui amamentar. Então, se você não conseguiu amamentar ou cessou com 1 ano de amamentação, depois de cessar da amamentação, a gente precisa ver quanto tempo ainda a sua mama vai durar para parar de produzir leite. Então, é cessar a produção de leite. Secar o leite, como vocês dizem na linguagem popular aí. Então, depois de secado o leite, sua mama vai atrofiar novamente e eu vou ver o grau de flacidez que ficou. Porque enquanto ela estiver hipertrofiada, qualquer manipulação que eu fizer ali, de repente eu posso tirar a pele de menos e depois que ela atrofiar, ela secar mais um pouquinho e você ficar com flacidez residual. Então, existem medicações para secar o leite, a gente precisa acompanhar isso direitinho, mas em geral, não vamos colocar uma regra, são 2 a 3 meses depois de ter secado o leite. Pode fazer antes? Pode, mas às vezes o próprio estímulo da cirurgia ele pode estimular a produzir leite novamente. Não é incomum pacientes voltarem a produzir leite e a gente ter que cortar essa produção novamente. Então, cessada a amamentação, 2 a 3 meses depois a gente vai fazer uma cirurgia na mama. E com relação à diástase, com relação à cirurgia da abdominoplastia, não tem tempo certo com relação a isso. De repente você pode até amamentando fazer a sua abdominoplastia. Naquele período próximo da cirurgia você vai ter que parar de amamentar. Mas se eu ainda estou com excesso de peso
que é normal ganhar peso durante a gestação, como é que eu vou fazer uma abdominoplastia se eu ainda pretendo perder peso? Então esse período ideal é quando você chega no seu peso pré-gestacional, que você já recuperou aquele corpo. Ah, mas eu nunca consegui recuperar depois da gestação. Então a gente vê essa questão de peso e altura, IMC, excesso de gordura, junto com o nutricionista, a gente vai adequar esse melhor período para fazer sua cirurgia. O que não dá é para a gente fazer uma abdominoplastia, fazer uma lipoescultura e depois disso você ainda perder peso, porque pode ter uma flacidez residual. Ou seja, o período ideal para você fazer qualquer cirurgia pós-gestação é quando o seu organismo recupera dessa demanda que ele teve para nutrir, né, esse novo ser vivo lindo aí que estava com você. Então a gente vai avaliar isso caso a caso, não tendo regra. O que eu posso antecipar é que depois de uma gestação, fazer cirurgia com 1 mês, 2 meses, 3 meses depois é muito precoce. 6 meses, a depender se você não produziu leite, se você já chegou no peso ideal, é algo que a gente pode avaliar. Mas certamente o melhor momento é quando você cessar sua amamentação, que você chegar no peso ideal, para a gente avaliar esse conjunto todo. E quais são as cirurgias que podem ser feitas? A gente geralmente o que mais, vamos dizer assim, altera durante esse período gestacional é o abdômen, por causa da abertura do músculo reto abdominal. Então não é comum ter essa diástase, que é esse afastamento do músculo, ficar aquele abdômen meio abaulado ainda, que você tem que ficar travando o abdômen o tempo inteiro, porque do contrário vai parecer que ainda está grávida. Então a diástase, junto com a diástase, não é incomum ter uma hérnia umbilical. Então a gente fazer a aplicatura, a correção dessa diástase, fechar essa hérnia umbilical e avaliar esse grau de flacidez ou estrias no seu abdômen para ver se indica só o mini abdômen, que é aquele corte menor, só amarrando o músculo, ou a abdominoplastia clássica, quando a gente retira todo esse excesso de pele que está da cicatriz do umbigo para baixo. Então, se você ainda tem dúvida com relação a essas indicações, assista o nosso vídeo de abdominoplastia, a consulta de abdominoplastia que tem 3 etapas, você vai saber mais sobre isso. Associamos então a abdominoplastia junto com a mamoplastia. Em alguns casos, quando o paciente ganhou um pouquinho de peso, é possível também fazer essa lipoescultura. Então, abdominoplastia, lipoescultura e mamoplastia com ou sem prótese. Sem dúvida, são os 3 procedimentos mais realizados. Algumas pacientes têm hipertrofia também dos pequenos lábios ali da região da vagina, ou tiveram parto normal, tem alguma alteração ali dessa anatomia da região genital, e a gente pode também indicar ninfoplastia para esses pacientes. Mas é muito mais comum essa alteração por causa de reposição hormonal, por causa de chip, por causa de ganho de massa muscular, que você tem a tendência a hipertrofiar também essa região, do que a gestação em si. Mas é algo que a gente avalia e é comum também fazer essas pacientes pós-gestação, fazer a cirurgia da ninfoplastia. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos. Se ficou alguma dúvida ainda, manda pra gente que a gente vai ter prazer de desdobrar esse vídeo em outros, porque o tema é muito grande. Então, mama, o que fazer, qual cirurgia de mama, alça muscular, sutiã interno, qual tipo de prótese. Então, acho que esse tema aqui puxa você para outros vídeos que a gente já fez aqui no nosso canal. E se esse vídeo gerou alguma dúvida, assista lá, procure os outros vídeos, que eu acho que você vai ficar mais bem informado aí. Se ainda sobrar alguma dúvida, mande para a gente que a gente vai ter o prazer de fazer outros vídeos e desdobrar isso aqui. Um abraço.